porque diz-se que os teus problemas ficam, quando estás ali para o trabalho, os teus problemas ficam no lado de fora. Eu não acredito nisso, para mim isso é uma utopia. Porque somos pessoas, somos apenas um indivíduo. E então acabamos por estar preenchidos. Se eu tiver a minha filha doente, não estou completa no meu lugar de trabalho. E se eu tiver uma chefia que não olha para mim com olhos de velho, eu vou estar lá mecanicamente, mas nunca vou conseguir entregar na totalidade. Aquele que é o meu, é o vosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Esse programa que é feito com muito carinho, com muito amor, pensando nas famílias, nas empresas, a nível de Benguela e não só. É sempre um prazer estar aqui com vocês e trazer convidados especiais. Eu já falo da minha convidada, não estou sozinha. Antes eu vou cumprimentar aqui a minha Regi. Gugas, está tudo bem? Boa noite. Sim, senhora. Aqui é a minha parte técnica, Calimas. Muito boa noite, engenheiro Kimona. Está aqui todo mundo comigo hoje para fazer esse programa. Vocês já sabem que esse programa é da realização da Tchombela Psica, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela, e está a ser patrocinado pela Kimonas Construções. Estamos de volta. Acabamos de ouvir a música Era Uma Vez, uma música relaxante. Papá, mamá, você que está nesse exato momento na mesa, acabou de chegar de trabalho, está a organizar assim a mamã. Eu sei que normalmente os papás chegam e sentam logo, né? As mamãs começam a organizar tudo. Chame todo mundo da família, sente que nesse exato momento nós vamos conversar, vamos ouvir, mas acima de tudo nós vamos aprender. Antes de nós falarmos um bocadinho sobre o nosso tema, hoje nós vamos falar sobre a humanização nos processos do RH. E vocês já vão entender porque é que um programa Mente Sã, Corpo São está a falar sobre RH e sobre humanização. Vocês já vão entender porquê, quem não está a perceber. Mas eu quero deixar um recado aqui muito importante. Agora, no dia 7 de junho, nós vamos ter a terceira edição da Feira de Saúde Mental, aqui em Benguela. Vocês sabem que já é prato da casa, todos os anos a gente tem a nossa feira. Essa vez vai ser mais do que especial, nós vamos ter convidados até profissionais que vêm de Malange, profissionais que vêm de Luanda. Benguela está assim a pipocar, é sobre isso. Então, fiquem todos ligados, você está convidado que se quiser fazer uma consulta de psicologia gratuita, se quiser fazer uma consulta de terapia da fala, terapia ocupacional, nós vamos ter vários profissionais, médicos, clínicos gerais, pediatra, disponíveis para cuidar de si e cuidar da sua família. Então não perca essa oportunidade única de consultas gratuitas na terceira edição da Feira de Saúde Mental organizada pela Tchombela Psica. Bem, recados dados, agora sim, eu vou falar primeiro da minha convidada e depois eu já explico o motivo do nosso tema de hoje. A minha convidada é uma profissional com mais de 21 anos de experiência, tendo iniciado sua carreira muito jovem. Começou como assistente comercial e com muito trabalho e dedicação brilhou caminhos até a posição de liderança que ela é hoje. Ela é uma líder na área de recursos humanos. Já atuou em setores como óleo, gás, eu não sei se falei bem, mas é óleo, gás, comércio de retalhos, tecnologias, indústrias alimentares, que é onde ela está hoje, e sempre em grandes empresas nacionais. Ela tem um historial fantástico. LinkedIn tem inveja dela. É formada em Ciências da Educação e tem uma paixão inabalável por desenvolver pessoas, liderar equipas e transformar culturas organizacionais. Ao longo do seu percurso, percorreu quase todas as províncias do país em processos de recrutamento e participou de projetos estruturantes desta gestão de talentos até implementação de sistema de gestão do capital humano. Hoje é reconhecida pela sua entrega, pelo seu compromisso e pela visão estratégica que ajuda a moldar o presente, o futuro de muitas equipes. Ela é uma das 100 mulheres mais influentes
da Angola, acabada de receber esse prêmio, doutora Edna Lopes Antônio. Certo. Seja Muito bem-vinda. obrigada, Ana. Epa, uma das 100 mulheres mais influentes da Angola. Isso é uma responsabilidade para mim. Tu estás... Eu estou a entrevistar o país. Oh, meu Deus. Doutora, dá uma boa noite aos nossos ouvintes. Boa Seja noite. bem-vinda outra vez. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Sim, Boa noite, ouvintes. Eu tenho sempre muito prazer em falar. Senão não seria RH como sou, né? É sobre isso. Eu digo que eu falava pouco, agora falo muito. E fala muito bem. Porque a profissão assim o exige. Ok. Mas pronto, muito obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez, ouvintes, e vamos à conversa. É sobre isso. Eu não errei nada no seu currículo, né? Faltou algumas coisas, eu sei. Eu dou mal a palmatória. Mas em resumo está tudo certinho. Tá. Sim, senhora. Bem, doutora, nós hoje vamos falar sobre humanização do RH. Mas antes, tem uma questão que todos os meus convidados não podem, em momento nenhum, deixar de responder. Para si, o que é ter mente sã e corpo são? Olha, para mim o que é ter mente sã e corpo são? É estar alinhados. Ok? Encosta um bocadinho, doutora? O Ou microfone então... é mesmo este? Isso, ok. Sim, senhora. Pronto, para mim, mente sã, corpo sã é estar alinhados. Ok. Aquilo que é o meu emocional, aquilo que é o meu psicológico. Vou aprendendo cada vez mais que muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, o corpo reage conforme aquilo que nós temos na nossa mente. E entrando um bocadinho aqui já para o tema das empresas, extremamente importante, porque nós somos capazes de ser adoecidos ou adoecer outras pessoas dentro da empresa. E muitas das vezes o que é que acontece? Nós instigamos as pessoas, despertamos determinados comportamentos que às vezes nem acabamos não dando conta que vamos tendo reações, as pessoas vão tendo baixas médicas e tudo, reações físicas de aspectos que estão ligados à mente. Sobre isso. Nós em psicologia chamamos de somatização. Exato. Que é um termo mais técnico para nós. Doutora, o que é humanização? Quando a gente ouve essa expressão, e hoje é vulgarmente, que eu às vezes até posso dizer isso, usado, que devia ser, querendo ou não, quer dizer, virou moda. Acho que é a expressão mais certa a falar sobre a humanização. Mas para si, como é que define a humanização? Pronto, eu vou recuar um bocadinho, Ana, por favor. Eu estive numa palestra em tempos e falei sobre a humanização. E uma das questões que eu fiz no início é quando é que nós desumanizamos? Porque nós somos humanos. Nem seria expectável estarmos a falar de humanização. Que o natural seria nós sermos humanos e temos comportamentos como humanos. E fala-se tanto de humanização por quê? Porque nós acabamos por estar a nos distanciar cada vez mais daquilo que é o nosso eu, daquilo que é o olhar no outro, o perceber o outro, agir com certas competências, certas capacidades inerentes ao próprio homem. E isso acontece nas empresas e fora dela. Infelizmente, o que é que acontece? Quando falamos em humanização e dentro do RH, né, que é aquilo que eu domino, muitas das vezes associamos a aqueles retiros espetaculares que fazemos, as saídas, os team buildings, os almoços, os convívios. Mas, na verdade, humanizar é perceber o outro, é olhar no olho. Enquanto líder, saber quem são as pessoas que tu tens. Empatia. Exatamente. As suas emoções, o que é que eles vivem todos os santos dias. Porque diz-se que os teus problemas ficam, quando estás ali para o trabalho, os teus problemas ficam no lado de fora. Eu não acredito nisso. Para mim isso é uma utopia. Porque somos pessoas, somos apenas um indivíduo. E então acabamos por estar preenchidos. Se eu tiver a minha filha doente, não estou completa no meu local de trabalho. E se eu tiver uma chefia que não olha para mim com olhos de ver, eu vou estar lá mecanicamente, mas nunca vou conseguir entregar na totalidade. Então, para mim, uma humanização é isso. É perceber o outro. Saber que nós estamos a lidar com gente, que às vezes tratamos as pessoas como animais, como robôs.
pessoas sem qualquer sentimento, e vamos deixando de lado os sentimentos, as emoções, a parte mais psicológica. E é isso, é o caminho que estamos, agora virou moda, diz muito bem, mas estamos a trazer, quer dizer, humanizar, pensamos que é o chefe ser bonzinho. Não tem nada a ver com isso. Tudo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Humanizar é perceber o outro. É saber o momento em que tu deves chamar a atenção, porque as equipas precisam de acompanhamento. Sim. E às vezes, em vez de delegarmos, como se diz, de largarmos as pessoas, isso não é ser humano. Ok. Nós, quando eu fiz o convite, eu mandei uma lista de vários temas e pedi que é para escolher qual seria o tema que íamos conversar, todos ligados dentro do RH, sabendo que é um programa de saúde mental. Também falamos sobre o corpo, doenças físicas, mas também do lado psicológico. Por que escolheu esse tema? Por que falar sobre a humanização dentro do RH? Exatamente. O que é que chamou mais atenção? O que é que me chamou mais atenção? Estivemos a falar de humanização porque tinha avaliação de desempenho e tudo. E olhando para aquilo que é o âmbito do programa, eu acredito que falando de humanização estaremos a envolver quase todos os outros temas. Acabar por ser um tema muito mais completo. E levar também as pessoas a perceber que o dia a dia de cada um faz todo sentido. Há tempos eu fiz um post no LinkedIn porque vi alguém a comentar que perdeu um técnico. Eu passei por isso ano passado. E ele disse, opa, por trás do crachá tem alguém, tem uma história. Tem um pai, tem uma mãe. Depois de perder, quer dizer, nós enquanto empresa, é que eu digo aos meus colegas quando não se tratam, tu tens de te cuidar, porque eu sou diretora de recursos humanos, mas estou a chorar, que o fulano morreu, mas eu estou a pensar, temos que substituir, quem é que vai avançar? Mas isso é a realidade das empresas. As famílias vão continuar a sentir a dor. E a vida continua dentro das empresas. Então, para mim, fazia muito sentido falarmos desse tema que abarca todos os outros. E olhando, né? Mente sã, corpo são. Por que existe hoje ainda tanta resistência às empresas aceitarem e cuidarem da saúde mental dos seus funcionários? Pronto, eu acredito que as empresas ainda não estão totalmente sensibilizadas. É algo novo. No nosso país mais ainda. E depois associamos sempre a temas ligados à saúde mental, à qualidade de vida, a custo, né? Nunca pensamos que é um investimento. Nós nos esquecemos que nós trabalhamos com pessoas e para pessoas. Porque nós não estamos a trabalhar para fornecer os nossos serviços a máquinas. Né? Trabalhamos para quem? Para fornecer os nossos serviços a outras pessoas. Trabalhamos com quem? Com pessoas. A gente vê uma necessidade no mercado e quer suprir aquela necessidade. Exatamente. Há uma frase que eu uso muito. Quem me acompanha deve saber. 100% dos nossos funcionários são pessoas. 100% dos nossos clientes são pessoas. Se tu não entendes de pessoas, tu não entendes de negócios. Tu devias saber disso. Nosso gestor. Você me acompanha. Se tu não entendes de pessoas, tu não entendes de negócios. Por isso é que nós agora estamos a falar aqui do movimento RH Sem Rodeios, exatamente porque nós temos que sensibilizar as pessoas, ou as empresas, os líderes, que as pessoas devem estar no centro. Isso não é moda. Não. Porque eu ouço, principalmente quando nós vamos em várias atividades e já tivemos juntas em várias palestras e sobre RH, eu ouço muito dizer, não, agora virou moda todo mundo dar palestra, virou moda todo mundo ir para a palestra. A responsabilidade que isso tem dentro das empresas é um impacto muito grande. Por que os líderes não conseguem entender isso? O que é que está a faltar? E o que é que nós estamos a fazer? Pessoas que supostamente entendemos de pessoas, que estamos lá dentro das empresas e não conseguimos convencer o nosso líder que isso é importante. Por isso é que eu falo de reposicionamento dos profissionais da RH. Porque essa sensibilização deve partir de nós. Estás aqui a chamar mesmo a atenção os teus colegas de RH. Com certeza. RH estão a ouvir. Temos que fazer a nossa parte. É sobre isso. Não, mas o chefe não ouve, já tentei. Vamos falando todos os dias. Obviamente que há empresas que a máquina já é pesada, empresas muito grandes, é muito mais difícil. Mas há empresas que são mais pequenas. Sim. E às vezes nós, enquanto profissionais, temos que perceber a mente do nosso líder. Como é que ele gosta de ser abordado? O que é que ele ouve? Em que momento? Por isso é que eu falo de números. Tu trazes os números das pessoas.
Hoje, cada vez mais, temos pessoas com depressão dentro das empresas e ninguém sabe. Temos pais a sofrer porque têm filhos com condições especiais e ninguém sabe. Se tu puxares um bocadinho, às vezes vês o colega com o ombro mais para baixo, não quer conversar, está distante, não entrega conforme entregava, porque são situações familiares que ele está a passar que afetam o quê? O trabalho. E não é produtivo. Agora, no fim do dia, quem sofre é a própria empresa. O lucro. A empresa não lucra. Porque e muitas das vezes nós pensamos, pode dar força sempre aqui aos RHs, porque nós temos que nos reposicionar, aprender a falar não só a linguagem das empresas, do negócio, mas a perceber quem são os líderes que nós temos dentro da empresa. É um caminho que leva tempo, mas temos que começar a falar. Para quem não, desculpa só te cortar, mas para quem não entende ou não sabe exatamente o que é que nós estamos a dizer, o que é um RH? O que é que um RH faz dentro de uma empresa? Qual é o papel entre o funcionário e o líder? Porque ele é... Eu sei, mas explica tu. Quero que tu expliques ao nosso ouvinte. Pronto, área de recursos humanos, área de capital humano, eu não olho muito para a nomenclatura. Ok. As pessoas não pode ser recursos humanos, tem que ser capital humano, tem que ser desenvolvimento humano, que é a minha área. Mas para mim não é tanto a nomenclatura, mas a essência da própria área, porque nós nos habituamos a pensar ou a perceber o RH como quê? Como área que paga salários, que põe falta, aquele colega do RH, aquele que faz... É o mal da fita. O mal da fita. Mas nós fomos nos habituando a essa posição e nos acomodamos nessa posição. Dentro da área dos recursos humanos, existem outros aspectos que nós podemos considerar, outros processos, subsistemas, a própria área de desenvolvimento, mesmo a nível do recrutamento, tu tens que ter uma sensibilidade. E hoje, cada vez mais, é importante fazermos os diagnósticos, análises de perfis comportamentais, para perceber quem são as outras pessoas. Eu tenho possibilidade de ter uma visão, okay, como é que a nossa empresa vai, em termos do número de pessoas, número de colaboradores. O que é que nós precisamos, até onde é que nós podemos chegar. Estamos com excesso de quadro na empresa, não estamos com excesso de quadro. São processos que podem ser analisados dentro da área de recursos humanos. E deixamos de lado a contabilizar só faltas e pagar salários. A mandar embora. É a pessoa que manda embora. Não é o RH. O RH só dá cara. No fundo, eles só cumprem também. Mas lá está. O reposicionamento. Nesse exato momento, nos dias atuais, o que é que o RH pode fazer para o cuidado, para prevenir as doenças e os transtornos mentais a nível das empresas? Nós estamos com uma franja muito grande de depressão, ansiedade, o transtorno de burnout, que eu nunca sei falar bem, desculpem o nome, e tantos outros transtornos derivados a estresse laboral e dentro e fora do próprio trabalho. Hoje, o que é que nós podemos aconselhar dentro do RH sobre isso? Sobre os transtornos, principalmente, mentais? Olha, um dos pontos iniciais é termos pessoas específicas dentro da área de recursos humanos que tratem desses temas. Porque às vezes o que é que acontece? Achamos que toda a gente pode fazer tudo. Eu não acredito especialista de tudo e mais alguma coisa, não acredito nisso. Então, termos pessoas especializadas dentro das áreas que possam acompanhar. Cria uma área social, há empresas que estão a criar áreas de felicidade. Contratem a Chambela, é isso que a doutora Edna está a tentar vos dizer. Nós temos psicólogos de organizacional. Mas é importante termos pessoas que percebam, Sim. porque quem não percebe vai olhar sempre, vai ser só um gasto. Então temos pessoas que percebam, sensibilizar, momentos, palestras e tudo, começarmos a falar e chamar as coisas pelo próprio nome. Adoro essa frase. Essa frase me identifica. Agora tocaste na alma. A minha mentora, que é a engenheira Neuza, ela fala muito e ela toca muito nessa tecla. E tu falaste há pouco tempo sobre análise de perfil comportamental. Qual é a diferença que isso faz dentro de uma organização? Opa, eu acho que é um divisor de águas. Eu sou certificada, tenho 2 certificações. A segunda, para mim, foi assim, foi um divisor de águas, porque tu consegues perceber-te a ti e o outro. E tu consegues colocar-te numa posição que nem é sobre ti, é sobre o outro. E então,
sinceramente, para mim, todos os profissionais de RH, todos os líderes deviam passar por fazer este diagnóstico. A minha mentora diz a mesma coisa. Façam, só façam, porque eu olho para ti e não estresso e já sei, ok, falando aqui das cores, ele é um azul, então ele gosta da resposta dessa forma, eu tenho como comunicar com ele desta forma. E acaba por trazer certa paz no ambiente de trabalho, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. E na vida. Nos dá um exemplo para os nossos ouvintes entenderem quando a gente fala sobre análise de perfil comportamental, o que é que a gente está a falar exatamente, o que é para eles entenderem. Dá mesmo assim um exemplo de alguém que trabalha, por exemplo, na recepção de uma empresa. Pronto. Se ela não tiver certo tipo de comportamento, pode, não pode trabalhar aí, conta-nos um pouco. O que é que eu tenho aprendido? Nós temos diferentes perfis comportamentais. E a última certificação que fiz, Clarity 4D, nos posiciona em quatro pontos. E nós temos a energia mais dominante. Cada um de nós tem a sua energia mais dominante. Mas o que é que nos dá, qual é a informação que nos traz aqui a análise do perfil comportamental? É o autoconhecimento. Tu te conheces. E quando tu te conheces, embarcas nessa viagem de autoconhecimento, o que é que acontece? Tu vais poder usar as outras energias à medida, quer dizer, dependendo do contexto. Isto é extremamente importante. Se tu recebes um cliente que está muito tenso, tu vais agir com a mesma atenção que ele, não pode. Vais tentar acalmá-lo. E então é fazer esse jogo. Porque nós temos energias dominantes diferentes, mas temos a liberdade de usar outras. A minha energia dominante é a vermelha. Mas a minha segunda energia é a verde. Mais de empatia e tudo. E o que é que se diz? É que eu aprendi. A segunda energia dá força à primeira. Chegou uma altura, eu vou dar o meu próprio exemplo. Foi quando eu fiz a segunda vez passei por esse diagnóstico. Eu estava com uma porcentagem muito acentuada de vermelho. O vermelho é aquele que bate na mesa. Levanta e vai embora. Ou não. Ou discuto contigo, ou vamos às lutas. E eu cheguei, mas o que é que eu consegui perceber? A primeira vez que fiz, na verdade, eu disse, oh meu Deus, eu estou a sufocar a minha equipa. Está a ver a rapidez do pensamento, tu queres resultados, resultados. Tem que dar. E como eu tenho um relacionamento muito aberto com a minha equipa, vocês digam, eu recebi esse relatório, e alguns deles participaram também, porque é importante perceber como é que os outros te veem. Sim. E dizer, vamos para dar orientação, nós saímos da sala, não entendemos nada. A sério, não falam vocês não quê? Você já está noutra dimensão, nós vamos só depois ficar a perguntar-se assim uns aos outros. Mas como eu tinha a segunda energia verde, que é mais de paz, acabava por compensar e eu não percebia. Quando eu tive essa clareza, comecei a usar as energias. O equilíbrio. Há pessoas que não me conhecem, dizem, não, Dona Edna é energia amarela, aquelas pessoas gostam de chegar, falar, mas não é a minha zona de conforto. Tu és mais pacata. Eu sou mais pacata. Mas o que é que acontece? Como consigo usar todas elas? No momento certo, eu vou à busca da energia que mais vai se adequar àquele momento ou me vai dar resposta. E então, para mim, se pudesse, toda a gente devia fazer, devíamos nos perceber todos, devíamos procurar perceber o outro, teríamos aqui ambientes muito mais fluidos. Olha, na verdade eu ainda não fiz, estão a minha taxa para fazer. Por favor, faça. Mas eu estudo muito sobre isso e uma das coisas que os meus ouvintes já sabem, que eu digo sempre, nós somos energias, eu acredito muito nisso. Ainda não entendo do mesmo jeito que tu acabaste de explicar aqui, mas eu creio muito nisso e eu falo muito isso com a minha equipa, sobre aquilo que a gente dá, é aquilo que a gente vai receber. É energia, é a lei da vida, isso aqui não há porcas. Quando nós voltamos e olhamos para um líder, a estrutura, porque nós sabemos que também nesta parte tem os tipos de líderes, como é que se lidera, e nós temos um funcionário, por exemplo, que ele é muito tímido, ele não consegue interagir de forma mais, conforme nós gostamos de falar e se comunicar com as pessoas, mas a gente coloca ele numa posição em que ele tem que falar, ele tem que se comunicar.
Qual é o perigo que isso acontece dentro da nossa estrutura funcional de trabalho? Perigo para quem? Para quem? Nesse caso, o chefe coloca o seu funcionário numa posição que ele não consegue lidar bem com aquele trabalho. Qual é o perigo que isso acontece aí? Opa, é como é, né? O que é que eu recomendo? Que cada líder conheça a sua equipa. Mas também o líder deve estimular as pessoas, e nós estamos numa realidade em que é necessário cada vez mais que as pessoas saibam comunicar e consigam comunicar, senão ficas mesmo para trás. Infelizmente é assim. Eu já fui muito tímido. É papo reto. Não sabia, né? Mas o líder tem que saber estimular as suas pessoas. E se perceber que aquela pessoa mais pacata tem alguma dificuldade, recentemente tivemos a nossa reunião com a área de desenvolvimento humano. Eu disse para alguns colegas técnicos, eu estou tão orgulhosa de vocês. Lembro das primeiras reuniões que tivemos, as pessoas todas assim no canto, apresentarem com muito receio, mas eles esforçaram-se. Sei que alguns até fizeram alguns cursos. Até porque eu, quase em todas as palestras que eu estou a nível de Benguela, tenho um grupo grande de que tu trabalhas com eles. Pronto. Tem sempre. As pessoas estão-se a esforçar, mas porque nesta altura é extremamente importante termos essa componente da comunicação. As pessoas dominarem os processos. Muitas das vezes as pessoas não conseguem falar porque ou estão receosas, ou estão com medo, ou alguma situação. E temos que olhar aqui também para a cultura organizacional, porque a cultura do medo não permite que a pessoa fale à vontade. Sim. Né? Então o líder tem que ter esse olho. Mas digo, o líder também cresce. O líder também cresce com a sua equipa. O líder tem que ter esse olho para perceber que cada pessoa é diferente. E aproveitar o potencial de cada um da melhor forma. E as pessoas que precisam de mais espaço, da mesma forma que as pessoas que conseguem receber várias orientações ao mesmo tempo, faz isso, faz aquilo e não se perde. E normalmente nós as mulheres conseguimos ser assim. Os homens têm essa dificuldade. E os homens todos olharem para nós aqui no estúdio como quem diz a sério. Eles não... nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não nos perdemos. Há aquele técnico, seja homem ou mulher, que tu tens de dar uma coisa de cada vez, que senão ele se perde. Então, há aqui dá uma tarefa primeiro, deixa ele executar, dá a segunda. Ou vai dando mesmo os prazos para cada tarefa e aguardar, porque o líder tem essa responsabilidade. E há pessoas, muitas das vezes, não quero ser chefe, seja líder primeiro, porque dói. E como dói. Meus amores, vocês estão em sintonia da Rádio Benguela. Esse é o programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Eu estou com a doutora Edna Lopes, ela que é RH. É isso, né, Edna? Certo. Ela é RH, ela é muita coisa. Mas é uma mulher fantástica que está aqui a nos ensinar um pouco sobre a humanização dentro do RH. Não esquecer de dizer que esse programa está a ser realizado pela Tchambela Psique, que é a empresa de saúde mental a nível de Benguela, e está a ser patrocinado pela Kimonas Construções e depois a técnica, os homens da técnica, não é, Calimas? Sejam bem-vindos, pá. Eu estou a gostar muito destes rapazes. Disseram que os vídeos estão o máximo agora, doutora Edna. Eu também vou querer. É fruto desses meninos que estão a trabalhar conosco. É sobre isso. Então, você que está em sintonia da Rádio Benguela, não esqueça que você pode assistir tudo isso que você está a ouvir amanhã no nosso canal do YouTube, Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Doutora, qual é o papel do gestor público e privado, e aí já vamos entrar num outro tema, sobre assumir a promoção do ambiente mais humanizado? O que é que cada gestor tem que fazer para humanizar mais os nossos setores? E por isso é pus mesmo público e privado, para ser polêmica. A doutora Edna tenta olhar para mim e dizer, Ana, como é que eu te respondo isso? Como é que vamos humanizar mais os nossos hospitais, os nossos setores públicos, pá? Primeiro é reconhecer que nós estamos bem. Ok. Porque enquanto eu não reconhecer que estou doente, nem consigo me tratar, não faço nada, né?
Primeiro é reconhecer que nós estamos bem. Fazer um diagnóstico dos pontos aonde nós devemos melhorar. Sim. Porque eu vou sempre falar do movimento RH sem rodeios. Porque se nós olharmos para aquilo que é a nossa natureza africana, angolana, nós somos bem humanos. Sim, o povo angolano é um povo muito amoroso. Muito. E temos essa fama, felizmente. E que é verdade. Nós recebemos lá na nossa casa somos hospitaleiros. A torta e a direita. E gostamos. Às vezes não temos tanto, não temos comida. Mas nós vamos dividir, é sobre isso. E essa é a nossa cultura, é a nossa forma de estar. Por que é que nas empresas nós não estamos com isso? A corrida, os egos. Meu Deus. A pressa. A necessidade de querer estar permanentemente num determinado posto. Esquecemos-nos que nós estamos a trabalhar para uma empresa, estamos a trabalhar para um país. E lá estamos com os nossos egos e tudo, a querer maltratar o outro, quando nós passamos a maior parte do tempo no local de trabalho. Sim, verdade. Tóxico. E eu digo que, da mesma forma que há alguns anos falávamos muito de líderes tóxicos, hoje temos equipas tóxicas e é uma toxicidade em todo lado. Porque essa corrida frenética para a pessoa querer aparecer, para avisar o outro, e o que bajula, o que não bajula, mas de facto há que reconhecer que nós precisamos de mudar. Se calhar olhar para aquilo que é a nossa essência. E seria suficiente olhar para aquilo que é a nossa essência. Como é que nós gostamos de ser tratados? E levar isso para as nossas empresas. Mas é mesmo tocar na ferida. Não está correto, não está certo. Vemos como é que nós somos tratados em determinadas instituições públicas ou mesmo privadas. É doloroso. Você pergunta, meu Deus, essa senhora o que é que passou em casa? O que é que passou em casa? Meu Deus. Você está a trabalhar. Eu estou ganhando pão, faz bem, não custa. Não é um favor que tu estás a fazer. Não, o salário atrasou e tudo. Eu sou assim, o salário atrasou, estou insatisfeita com essa empresa. Não está satisfeita, vai. Mas você magoa pessoas todos os dias. O chefe pisa no técnico todos os dias. É desnecessário. É fazer um diagnóstico, tal como disse, termos pessoas que consigam alavancar projetos dessa natureza e implementar iniciativas. Só que temos que ter sempre o apoio de quem está em cima. Conselhos de administração, se não abraçarem estes projetos, não vai para frente. Se for só uma pessoa a querer fazer dentro da empresa, se for só o RH a querer mobilizar as pessoas, a querer enveredar aqui nesse caminho da transformação, nada vai acontecer se o topo não se comprometer. O topo deve ser o sponsor do projeto. O grande patrocinador desses projetos deve ser quem está no topo. Sempre. E depois as coisas fluem. E vamos fazendo. Pode levar tempo, vai levar tempo. É normal. As pessoas às vezes querem sair do 1 para 100 em 2 meses. Está mal e aqui na rádio vamos ter que mudar. Vamos estar todos bons daqui até o mês de julho. Isso é uma utopia. Leva tempo, estamos a lidar com gente. Olha, eu demorei 1 ano para ter uma boa equipa. É a vida. E é sobre isso. Bem, qual é o teu conselho para alguém que trabalha, que tem uma empresa, um homem de negócio que nesse momento está sentado na mesa de casa com a mulher, com os filhos e tem uma empresa e precisa de toda essa informação que a gente conversou aqui, de conseguir conciliar produtividade com bem-estar, com saúde mental dentro da sua organização? Qual é o conselho prático que tu dás? Vou voltar àquilo que já disse. Faça um diagnóstico, identifique onde é que estão as falhas. É extremamente importante. Depois de identificar as falhas, onde é que estão as zonas cinzentas? Chama as pessoas para conversar. Todas as pessoas envolvidas. Vai chamar toda a empresa, não é necessário. Muitas das vezes falhamos porque queremos envolver todos em todos os momentos. Isso não é possível. Porque o nível de maturidade das pessoas às vezes não lhe permite absorver determinado tipo de informação. E a forma como tu colocas as coisas, por exemplo, para um diretor, para um administrador, até a tua linguagem é diferente. E quem está na base, tu precisas muitas das vezes sentar com ele no chão para lhe fazer entender, daqui para frente, vamos começar a comer o fusco à mão. É sobre isso. Então, levar a linguagem, alinhar, temos aí um cronograma muito bem estruturado, mas principalmente ouvir. O que é que acontece muitas das vezes? Nós não queremos ouvir.
Não queremos ouvir. E nós, os RHs, também temos essa fama. O RH não ouve, porque ele acha que aqui está certo. Não. E tem que ser do jeito dele, Vai conforme o chefe mandou. A área. Por quê? Por que ela solicitou isso? É sobre isso. E quando tu começas a receber, ok, faz algum sentido. Então vão conseguir trabalhar os dois. Outro ponto também importante, qual é? Normalmente nas empresas nós temos aquelas pessoas que conseguem mobilizar os outros com muita facilidade. Por bem ou por mal. Yeah. Ele pode ser a maçã boa ou então a maçã podre. Se tu quiseres continuar com essa pessoa dentro da tua empresa, tens que trazer essa pessoa para o teu barco. Yeah. Mas de que forma é que tu trazes essa pessoa para o teu barco? Explica-lhes ou traz clareza. Ouve o que é que ele tem para dar e explica qual é o projeto. Porque muitas das vezes nós não nos comprometemos porque não sabemos para onde é que estamos a ir. Sim. Quem não sabe para onde vai, nenhum porto lhe será favorável, é o que se diz. Então as pessoas ficam todas atrapalhadas, ok, agora é para frente, agora é para trás, agora é azul, agora é verde. As pessoas não sabem, ficam perdidas. Mas tivemos clareza naquilo que nós queremos fazer, a meta. Traz as pessoas, ok, vamos chegar aqui, quais são os vossos contributos? O famoso objetivo específico, objetivo geral, tem que ser posto em prática. Sim. E o funcionário tem que perceber isso. Tem que perceber. É só depois ir repartindo, descendo e atualizando a tua linguagem conforme o teu público. Isso. Eu espero que cada um aqui esteja apontado, esteja com um cadernozinho, para a partir da manhã, quando chegar na empresa, dizer eu vou mudar a saúde mental de todos os meus colegas dentro da empresa. Olha, aqui já tem alguém no estúdio a dizer que vai fazer isso. Olha, práticas simples que podem transformar o dia a dia dos colaboradores. Como é que vou dar aqui o exemplo de quem? Como é que o engenheiro Quimonas, que tem uma empresa de construção civil, que lida, conforme já disseste, não é, tanto com a parte mais administrativa e tanto com a parte mais de base, consegue ter práticas diárias, o que fazer durante o dia a dia para conseguir essa saúde mental, essa estabilidade com os funcionários? Olha, são assim, nós temos aspectos muito básicos que nós podemos levar para o dia a dia. Dia a dia. Okay. Tu chegas na empresa, o engenheiro chega na empresa, não cumprimenta o colega. Acontece muito. Infelizmente. Da base até o topo. Cumprimenta o teu colega. O teu técnico não custa. Às vezes eu também já estou acelerada, né? Tá tudo bem, tudo mais, cumprimenta. Quando o teu técnico, tua equipa perceber que tu tens um interesse autêntico neles, eles vão começar a se comprometer contigo. Não há volta a dar. Eu olhar para o olho da Ana, como é que estás? Está tudo bem. E como é que está a Maria? Vamos supor o nome da tua filha. Como é que está a Maria? Como é que ela está? A escola. E pá, o meu chefe preocupa-se comigo. Atenção. E às vezes não pagas 2 meses de salário, mas o coração está aí porque o chefe te ama. E depois, a outra coisa, trazer... às vezes não somos transparentes. Ok. E eu digo, transparência não quer dizer que toda a gente deva saber de tudo o que se passa na empresa. Não concordo com isso. Okay. Cada um tem que saber aquilo que está ao seu nível. Mas é importante que haja transparência. Por isso é que há empresas que não pagam tanto, salários muito baixos, mas com uma tal equidade interna, como se diz, há transparência. Os benefícios são os benefícios para toda a gente. E se não forem iguais, mas já sabe, ok, para o diretor é aquilo, para o chefe de departamento é isso, para os técnicos, se tivermos esse alinhamento, olha, é um grande caminho pela frente. Okay. Depois há muitas outras coisas. Ter líderes que consigam dar corpo àquilo que é a cultura. E muitas das vezes as pessoas dizem, não, minha empresa ainda é pequena, não tem cultura organizacional. Todas as empresas têm cultura. E cultura é o quê? Todos os comportamentos que tu toleras dentro da tua empresa definem aquilo que é a tua cultura. Okay. Se tu para a Ana és uma coisa, para o João és outra, é cultura. Se a Ana cometeu exatamente a mesma coisa que o João, e tu perdoas a Ana e não o João, e sem critérios claros, é cultura. E as pessoas vão falando nos cantos, as pessoas vão lamentando, as pessoas vão começar a ficar com o olho em outras empresas, porque querem ir embora, aqui não está bem. É cultura. Então é começar a olhar para perceber quais são os valores que tu queres defender dentro da tua empresa. Criar um código de cultura. O que é um código de cultura? Dizer, ok, o que é que eu defendo?
Que comportamentos é que eu quero ter dentro da minha empresa, que comportamentos é que eu não permito. Ok. O grande problema é que muitas das vezes nós até escrevemos quais são os comportamentos que não permitimos e vamos permitindo. Então depois... Se calhar somos nós mesmos que começamos a fazer ou a ter esses comportamentos. Na maioria dos casos. Exatamente. Os líderes. Tem Exatamente. muitos assuntos. São pá. muitos. E o nosso tempo Tens que me chamar outro dia. Não, vou. Vou repetir porque não falamos muita coisa. Qual é a mensagem que tu deixas para o pessoal do RH para ajudar mesmo? Não só o RH, mas pronto, pusemos já os líderes aqui também na conversa para ajudar, porque eu sinceramente eu ando muito preocupada com o cansaço das pessoas em irem trabalhar. As pessoas já vão, já acordam cansadas, já dizem, de novo ir trabalhar hoje. E eu acho que a maioria das pessoas não tem noção o quanto isso é perigoso. Quanto alguém que acorda de manhã e não tem motivação nenhuma para ir trabalhar, a saúde mental está cada vez mais a deplorar. Qual é o recado que a gente dá? O que é que a gente faz? Qual é o conselho, Edna, por favor? Por isso é que tu estás aqui, nos salva. Eu acho que nós devemos nos posicionar como catalisadores da mudança. Ok. Yeah. Não há volta a dar. Yeah. Nós, falando aqui dos RHs, líderes, muitas das vezes as pessoas dizem, não, o RH só está para defender a empresa. A empresa é que me paga, né? Vamos ser aqui, mas pronto. Sinceros. Nós fomos contratados por algum motivo. Assim. E tu não vais ser despedido se fores, enquanto o RH fosse o seu chefe dizer, isso aqui não está correto. Se nós caminhamos dessa forma, pode acontecer isso. Ninguém é despedido por causa disso. Tu tens de falar com respeito, obviamente. Então é começarmos a levar a mensagem. Porque nós pensávamos há alguns anos que depressão era coisa de quê? De branco, de rico. Isso, olha. Às vezes crianças... várias coisas. Exatamente. Nós tivemos um evento em outubro e mudamos completamente a forma como nós encaramos o Outubro Rosa. Okay. Normalmente é apalpar, é tudo aquilo, como é que tu consegues perceber que poderás ter um canto da casa da mama ou não, mas o que é que nós fizemos? Mudamos e a nossa abordagem foi trabalhar, ouvir aqueles que cuidam, os familiares que cuidam de pessoas afetadas pelo câncer. Deus. Temos muita gente. Os cuidadores sofrem. Muito mais. E todos os dias estão lá no trabalho. E fulano faz e João faz. Nós, enquanto líderes, não temos noção. E muitas das vezes as pessoas vão às áreas de recursos humanos ou falam com seus chefes. Eu, por acaso, para mim, as pessoas devem ter uma ligação cada vez mais próxima com os seus líderes. As pessoas devem estar à vontade para falar com os seus líderes. Sim. Porque há determinadas conversas que não são para o RH inicialmente. É a pessoa e o seu líder, o técnico e o seu líder. Sim. É importante promover isso. Mas é começarmos a abrir-nos e sem medo. Não, mas como é que eles vamos convencer? RH tem que falar de números. E dizer, fizemos um levantamento, temos X pessoas com depressão dentro da empresa. E a depressão causa isso. E muitas das vezes olhar para aquilo que são as receitas da empresa e conseguir dizer, ok, isso baixou. Pode ter sido condicionado pelo número de pessoas que nós temos nessa situação. Agora lembraste-me, ao falar disso, por exemplo, de pais com crianças autistas, com TDAH. Cada vez mais. É tremendo. A mudança de vida, do estilo de vida que essa família vai ter para se adaptar a essa criança é... Imagina você... Epa, isso seria um outro assunto. O nosso tempo está a acabar, isso seria uma outra conversa para outro momento. Mas eu vou voltar a convidar, Edna, porque temos muito para conversar e é fantástico estar aqui contigo. Tu me deixas emocionada, não estou a falar e já fico assim. Eu estou assim. Já penso em certas coisas e já quero chorar. Oh meu Deus, não faz isso. Mas isso é bom, quer dizer que tu transmite assim uma paz, uma tranquilidade. O que é que não falamos sobre o nosso tema? O que é que faltou? O que é que eu não te perguntei que achas que devíamos ter dito? Falamos sobre tudo hoje, sobre esse tema, sobre a humanização do RH.
Ou tens algum recado para deixar? Tenho sempre. Não, tu és a mulher das frases. Eu estou a ver que eu não sou a única. Encontrei uma colega das frases. Já disseram que somos parecidas. Então, sério? agora também com as isso frases. é bom. Eu acho que nós somos irmãs. Temos que sentar para ver a nossa árvore. Diz lá, meu amor. Opa, vamos começar a ter coragem. Olha, RH. esse é bom. Yeah. Tá correto. Começar a ter coragem. Sem medo. Nós só temos que mudar a forma como nós comunicamos. Uhum. E acreditar que é um caminho que leva tempo. Não vamos conseguir da noite para o dia. Mas vamos começar a falar. Por favor. E salvar as nossas pessoas e as empresas. Sim, senhora. Ai, Jesus, essa foi Edna Lopes Antônio, ela que é uma das 100 mulheres mais influentes da Angola. Qual é o prêmio? Quem organizou essa lista? É o Telegram, o Nelson Sou. Sim, senhora. O Nelson, mulheres. Eu tenho que estar no próximo ano. Eu também sou muito influente. Exatamente. Uma das 100 mulheres mais influentes a nível da Angola acabou de receber esse prêmio no mês passado, em Luanda, numa gala. Ela estava muito linda, de um vestido azul. Foi então a nossa convidada de hoje. Muito obrigada pela tua presença, doutora Edna. Muito obrigada à nossa técnica pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado. Obrigada aos nossos diretores. Obrigada, Gugas, por estar aqui conosco hoje. É sempre um prazer. A todos os meus colegas pelo carinho, pela compreensão dessa colega nova. Um beijo muito grande. Eu quero continuar aqui. Meus amores, esse programa foi realizado pela Chombela Psique, com o patrocínio da Kimonas Construções, a empresa... eu vou falar, Bossa. A maior e melhor empresa de construção civil de Benguela. Kimonas Construções. Quer construir a tua casa? Quer reabilitar a tua empresa? Não quer chatice? Chama esse homem que ele vai resolver os teus problemas. E da tua família. Nós estamos a terminar e, como vocês sabem, nós não podemos terminar. Eu esqueci de agradecer. Então, rapazes, muito obrigada a Calimas Estúdios. Estes meninos saem do Lubito para vir. Bem, estão lá comigo. Sim, senhora. A nossa frase do dia é: organizações humanizadas não são utopias. Respeito, escuta e empatia. O trabalho deixa de ser um peso e vira um propósito. Cuidar da tua gente, cuida da tua gente e ela cuidará do teu legado. Eu sou Ana Fernandes e lembrem-se do nosso combinado. Sejam felizes.